Só não inventa de ser maratonista também, tá, Gabriel? Não. Esse tipo de vergonha eu não gosto de passar. Mas você sabe que todas as dicas que eu tive de corrida foi com o Paulo. Aí, ó. Tá corri 20, tô falando que eu tô devendo um monte de favor, corri 21 quilômetros por causa dele. Mas toma cuidado aí, toma cuidado que o cara se lesiona depois, ó. Sacaneou alguém. Mexeu com alguém, teve que correr, foi isso que tu aprendeu com ele, ô Mariana. Fugir de onça, né, gente? Ó, lá em Floripa, quase que eu tive que ajudar o cara do SAMU lá a tirar ele da pista, mesmo. Cara. Não, ele me viu logo depois que eu corri. E assim, eu tava descendo de ladinho a escada, só pra você ter uma noção. 3 dias. Assim, ó, foi um ato falho meu não chegar com o telefone filmando já, cara. Nossa, quando eu olho pelo retrovisor do carro, assim, eu falei, não. O dia que eu corri 21, que é metade, eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar, mais ou menos eu não conseguia andar. Passou 2 dias sem andar. Foi 3, cara. Pra que a gente faz isso? Eu queria justamente tocar nesse assunto, Tubes, porque assim, ó, eu falei Tubes, desculpa, Mariane. Já é a 4ª vez que tu fala isso. Desculpa, já foi. É que a Tubete é minha amiga de muitos anos. Volta pra Exalc, é sempre a mesma coisa, a gente chega na Exalc de novo sempre. Vira, mexe e volta pra Exalc. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Skad Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E neste episódio número 53 desse projeto, a gente tem aqui a minha querida amiga Mariane Crespolini, que é gerente executiva de inteligência de mercado na Minerva Foods. Ela é formada em gestão ambiental pela Exalc, mestre e doutora em desenvolvimento econômico também pela Unicamp, foi pesquisadora no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPE, onde nós trabalhamos ali lado a lado, empreendeu, prestou consultoria, inteligência de mercado para produtores rurais e empresas ligadas à produção agropecuária. Na gestão da ministra Tereza Cristina, foi diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mariane Crespolini, muito obrigado por você estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Gestão Rural. Paulo, Gabriel, Jonas, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui batendo um papo com vocês. É isso aí. E aí, Jonas, Gabriel, como estamos no nosso querido Rio Grande? Solzinho. Agora parou de chover hoje. Espero que chova para vocês aí. E é um prazer estar com a Mariane aí. A gente escutou a palestra dela lá no Summit, foi muito legal. E não conseguimos, lá mesmo a gente não conseguiu conversar muito, mas tenho certeza que ela vai trazer muita coisa boa para nós aí sobre gestão. Com certeza. É isso aí. Inclusive, foi um evento muito bom. Parabéns, japonês, pelo evento lá. E a Mariane, nossa, cara, deu um show lá. A palestra dela foi sensacional mesmo. E logo depois a gente até conversou no café, né? E eu pedi pra ela a palestra dela. E aí ela falou, não, eu vou passar pro Paulo e o Paulo te passa lá e tal. E aí a gente conversou, não, vamos levar ela lá, cara. Tem que levar ela lá no Gestão Rural, porque ela tem muito a contribuir lá com a gente. Com certeza. Mas, ô Mariane Crespolini, pra gente começar essa resenha aqui no nosso querido Gestão Rural, teria como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente? Tem, claro que tem. Gente, sou filha de produtor, né? Acho que até lá no evento do Paulo lá dentro da Famato eu contei um pouquinho da história do meu pai, sempre conto. Sou filha de produtor, meu pai produzia laranja, frango no interior de São Paulo, em Araraquara. E eu acho que quando a gente fala de gestão, eu conto muito a história dele, né? Porque até na apresentação eu falei assim, gente, o produtor rural, ele tem que produzir, ele tem que entender de clima, ele tem que entender de sucessão familiar, ele tem que ser bom em marketing, ele tem que fazer um pouco de tudo. E meu pai, pra mim, ele é um grande exemplo, meu pai é vivo, eu sou muito feliz por isso, ele e minha mãe por muito tempo tô com a propriedade rural, quase 8 anos para estudar meus 2 irmãos mais velhos. Depois eu fui fazer gestão ambiental na Exalc, eu morei no sítio até 14 anos, eu tava conversando sobre isso esse final de semana, falando de internet, acessibilidade, Wi-Fi, essas coisas, eu morei até os 14 anos e eu mudei pra cidade porque no colegial não tinha Wi-Fi, gente, não tinha Starlink, tá? Então, pra fazer as atividades da escola e tudo mais, eu ficava na casa da minha avó, mas eu
cresci no meio rural. Depois eu fui fazer gestão ambiental. Acabei sempre que ser professora, né? Engraçado como a vida nos leva para outro lado, né? Eu sempre falava assim, que meu sonho era ser professora na Exalc. Não tem tempo, né? Às vezes a gente volta. Que eu queria ser professora na Exalc. Aí eu fiz o mestrado, doutorado, sempre achei que eu fosse ficar na minha carreira na pesquisa. Estudei um pouco de padrão de comportamento de preço de boi, commodities de maneira em geral. E a vida me levou para outro lado. Aí casei, morei no Mato Grosso, contei lá na palestra, né? Minha filha nasceu em Sinop, eu morei em Sinop, adoro Sinop. Depois, quando a Tereza virou ministra, ela me chamou, eu mudei para Brasília, hoje eu moro em Brasília e hoje eu tô na iniciativa privada. Hoje eu trabalho na Minerva, eu cuido de toda a parte de inteligência de mercado, tanto da compra, né? Inteligência de previsão de preço do boi, de commodities, onde a gente tem operação, Brasil, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina e Austrália, no caso de ovinos, tanto da parte de exportação, os mercados dessas origens, domésticos, demanda de consumidor. Então é um pouco disso que eu faço na pequena grande história aqui, assim, alguns minutos. Maria, você contou essa questão de ser professora, né? E na verdade hoje, eu não sei se você tem, e os amigos aí concordam também, é que hoje nas empresas você pode ser professor também. Então acho que esse é um grande ponto, né? Que muitas vezes a gente acaba não prestando atenção que nós podemos ensinar gente, né? E tá envolvido dentro do processo de educação também, né? Então, de repente você já é professor e nem sabe. Eu acho que esse é o nosso grande desafio da gestão, talvez, pegando o tema desse podcast, que é a gente, cada vez mais, seja o líder que tem um cargo, seja o líder por influência, né? Seja o produtor rural, mas eu acho que ele, é verdade isso, Paulo, ele tem esse desafio de ensinar as pessoas, formar sucessores é ensinar as pessoas, que eu acho que é muito que a gente tem de ideia do professor também, né? Sim. Mas com certeza. Eu vi um artigo uma vez que dizia uma coisa bem interessante, que todas as empresas no futuro, elas vão ser empresas de tecnologia e de educação. Então faz sentido. Mas, como você já tocou aí no início da sua palestra lá sobre gestão, lá no início da sua fala, que eu acho que é como você abre ali mais ou menos, né, depois de você contar a sua história e tal, você abre com uma pergunta interessante que é: o que é gerenciar? Traz um pouco pra gente essa sua visão sobre o assunto. O que é gerenciar pra você? Nossa, que boa pergunta. O que é gerenciar? O que é fazer gestão? Né? Eu acho que, talvez eu vou pegar esse tema de ensinar e de pessoas. Eu acho que o primeiro pilar em gerenciar, em ser um gerente, né? Eu acho que até contei na palestra que quando você assume uma posição de liderança, você comemora, né? Nossa, agora eu vou ter uma equipe, contei isso no evento. Mas você tem uma grande responsabilidade, né? Liderar equipes. Então, para mim, ser o gerente, fazer essa gestão, e é como eu falei, independente de você ter o cargo ou não, né? Porque o líder por influência, ele é uma pessoa muito importante, né? Para qualquer organização, produção rural, empresa. É você conseguir desenvolver nas pessoas o que elas têm de melhor. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que pessoas, a gente precisa falar sobre pessoas. E para a gente fazer isso dentro do gerenciamento é a gente entender quem elas são. Trabalhar com equipe heterogêneas, a gente precisa de pessoas diferentes. É muito comum a gente falar assim, eu quero o profissional que ele faz tudo. Eu quero que ele seja bom em número, eu quero que ele apresente bem, eu quero que ele, em momentos que ele precisa ser mais arrojado, ele mais arrojado, em momentos que ele precisa ser mais analítico, ele seja mais analítico. Mas a verdade é que não existe um profissional completo. A gente tem que ter uma equipe heterogênea e como para gerenciar, saber tanto tirar o melhor, desenvolver o melhor dessas pessoas, esse é um. E eu acho que a capacidade de escutá-las também, Paulo, no sentido assim, o que motiva essa pessoa? E é muito interessante, gente. Dentro de uma equipe são diferentes motivações. Tem gente que se motiva por salário, tem gente que se motiva por exposição, às vezes vai dar uma palestra, desenvolve mais o lado de professor. Tem gente que detesta quando você dá uma atividade e você interrompe ela porque apareceu uma mais urgente. É um dos fatores, algumas pessoas ficam super desmotivadas com isso. E tem gente que detesta a rotina, que se você der uma atividade e falar assim, agora você tem algo novo para fazer, é o que motiva essa pessoa. Então, eu acho que o primeiro pilar são pessoas, tá? E o segundo são números. A gente precisa medir. Gerenciar é você conseguir quantificar, saber onde você quer chegar, qual é a trajetória que você vai ter para isso, com a sua equipe, com as pessoas que você está trabalhando junto e ter esses números. Eu acho que hoje dentro da gestão rural, um dos maiores desafios que a gente tem são números. Legal. E esses dois pilares é muito interessante, porque eles se interrelacionam, né? E eu acho que o Gabriel e o Jonas têm uma experiência vasta nisso, né, cara? Porque se você chega numa fazenda e fala assim, nós precisamos levantar dado, e você não tem uma pessoa ali que entenda a importância de você colocar
os dados num sistema, numa planilha, cara, é muito difícil, né? Mas aí a Mariane tocou num ponto aí que é crucial, né? Que é muito importante. É quem tá gerenciando, quem tá liderando, entender a importância de formar essas pessoas, né? Porque geralmente o que acontece é, a partir de agora nós vamos começar a anotar tudo aqui. O cara não anotava nada, ele não sabe nem como que ele vai fazer isso, sabe? Ele não entende, cara, muita gente não entende a coluna e a linha da planilha, enfim, o cara tá acostumado, a gente já falou aqui mais de uma vez, o cara arranca um boi na unha de dentro de um valo, ele tira ele e um outro colega tiram um trator lá, atolado até o pescoço, para eles aquilo ali é fácil. E é o que a Mariane acabou de falar, né? Tem diferentes tipos de motivações, né? E aí o cara faz tudo isso, mas para ele anotar que ele acabou de sair do talhão 1 e foi pro talhão 2 e o orímetro era tal, quando ele saiu o orímetro era, né? Quando ele entrou, nossa, velho, aquilo dói nele. Aquilo é a mesma coisa que dá uma paulada nele. Toda vez que ele tem que fazer aquilo ali, aquilo dói. E eu acho que isso passa por formação, né? Formar as pessoas para aquilo ali. Tu precisa dar clareza para as pessoas do objetivo, né? Dos motivos pelos quais tu tá fazendo aquilo ali. Então, é muito interessante, assim, que a Mariane, ela colocou esse pilar junto com números, colocou gente ali e é isso aí, né? E aí, se o cara não entende de gente, ele não vai conseguir fazer aquilo ali funcionar. Vai ser sempre na força, né? Vai ser sempre na pressão. Tu falou, né, Mariane, porque tu falou da liderança, né? Eu acho que, a gente tá falando num nível de gerenciar, levando em conta que a liderança já tá preparada para aquilo. Ela não quer só um resultado, né? Ela tá buscando aquele resultado. E quando a gente tá falando de gestão de propriedade rural aqui, normalmente, a gente tá ainda trabalhando ainda com essa liderança, com o produtor ainda que quer um resultado, mas nem ele ainda tá bem consciente a respeito do movimento que ele tem que fazer para ter aquele resultado, sabe? Ele precisa dos números para poder entender o que está acontecendo, mas muitas vezes esse mesmo produtor ainda não tá com esse, sabe? Não tem esse movimento de o que eu preciso fazer para conseguir esses números, né? Como que eu preciso movimentar o meu pessoal para isso, né? E eu acho que vai totalmente ao encontro do que tava falando ali, né? Assim, a liderança movimenta tudo isso. Não adianta a gente ter um cara, eu tenho um cara muito bom lá no armazém, mas se o produtor, que é o, né, que é o maior interessado, vamos dizer, no assunto, não motiva aquele cara do armazém a fazer o trabalho dele bem feito, ou os motivos para que ele faz aquilo, né, e tal, tudo vai por água abaixo. A gente trabalha aqui muito ainda nesse ponto, né, do produtor conseguir entender o que ele precisa fazer para ter esse gerenciamento de forma mais fácil. Só para tentar arredondar um pouquinho, né, porque eu acho que a gente está falando do nível operacional ali, né, de quem está operando, mas assim, a gente tem ainda um problema ainda nessa liderança, ainda aí de entender o que ela precisa fazer. E lá na palestra tu falou bastante sobre isso, né? Eu acho que tu citou ali, tem uma parte que tu fala, eu acho que sobre uma conversa com teu pai, né? A respeito, tem que fazer tudo isso e ainda tem que gerenciar, né? Ô, Jonas, você sabe que esse é um ponto interessante, pegando o que o Gabriel falou, que eu acho que a gente desenvolver, meu chefe aqui, que é o Roberto, ele fala muito disso, trilha de conhecimento. Então, normalmente, o que a gente pega? A gente pega um colaborador e a gente quer que do dia para o outro ele faça milagre. A gente precisa traçar essa trilha de conhecimento dele, né? O que eu espero? Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do trimestre. O que eu espero a cada trimestre? Que ele se desenvolva. Às vezes não é nem a entrega do produto, mas o que eu quero que ele se desenvolva? E a gente fazer uma reflexão do tipo assim, qual é a condição que eu tô dando para ele? Eu tive um caso de uma pessoa da minha equipe, foi muito interessante, que eu recebi um ponto assim, tipo, nossa, podia estar melhor. E aí eu devolvi pra pessoa que liderava ali imediatamente, eu falei assim, olha, mas a gente sabia que não era uma pessoa pronta. Nos últimos 6 meses, o que nós demos de opção de curso, capacitação? E aí, gente, também tem a parte do colaborador. Hoje você tem uma série de ferramentas, eu gosto muito de destacar o papel do Senar, do Sindicato Rural, que ele pode buscar, o colaborador também pode buscar cursos e capacitações nessas instituições. Mas também, e talvez o direcionamento que a gente deu. Olha, eu gostaria que você
fosse no sindicato, fosse no Senar e fizesse, sei lá, vou dar um exemplo, o curso de doma de animais, por exemplo, tá? Você deu esse direcionamento? Ou você espera que ele chegue pronto fazendo isso? E eu acho que esse é um ponto de reflexão muito importante. Eu adoro o tema de mulheres e o Paulo sabe. Então, esse tema de números, eu falo muito com meu marido sobre isso. As esposas, que a gente chama de esposas, que muitas vezes a gente espera que ela faça os serviços gerais, elas são um talento para fazer isso, porque é um espaço, gente, que não está ocupado, isso de números, Gabriel, né? De preencher a planilha, etc. É um espaço que não está ocupado e não dá para você esperar que um profissional, um colaborador, que ele é do campo, que ele gosta de ir pro campo, curar vaca, que ele vá sentar na frente do computador e preencher uma planilha. Tá, mas será que tem alguém? E aí, para mim, as esposas têm um espaço de capacitação, empoderamento e de ocupar esse espaço que tem potencial para fazer isso? Então, talvez a gente pensar nisso. Qual é o colaborador que eu tenho? Qual é a trilha que eu desenho para ele? Né? Onde eu espero que ele esteja daqui a um ano? E talvez a gente pensar assim, será que é ele mesmo que tem que preencher os números? Será que é ele mesmo que tem que preencher o Excel? Será que eu não tô querendo que ele seja, que é o caso que o Paulo falou do que eu falo do meu pai, que ele faça tudo e que às vezes ele não vai dar conta de fazer tudo. E eu vou colaborar com essa tua opinião aí, não é nenhuma opinião, isso é uma constatação, né, Mariane? Que é a questão da mulher ali no negócio. É que assim, o produtor rural tem ao lado dele, né, a esposa ali, por exemplo, que é o caso que tu falou, que é diretamente interessada em que o negócio dê certo, né? Isso é uma coisa extremamente importante, né? Hoje a gente fala muito em cultura, né? Liderança, cultura, tal, nas empresas, que é para os colaboradores terem senso de dono, tal, para que aquilo, né, consiga fazer aquilo rodar bem. Então, o primeiro caso é esse, assim, é a esposa que ela vai ter esse senso de dono, até porque ela é junto com ele, dos maiores interessados em fazer aquele negócio dar certo. Porém, na SCAD Agro, a gente tem uma vasta experiência mesmo com isso aí, e não é neste episódio que eu tô falando, o japonês aí também já viu falando diversas vezes aqui, fora daqui, que quando a gente chega num escritório de produtor rural, onde quem conduz a parte de gestão ali, quem está à frente do escritório é uma mulher, é outra vida. E assim, é impressionante, porque ela é mais detalhista, ela, sabe, ela tem essa habilidade do gerenciamento ali, sabe? E então, os maiores cases de sucesso que a gente tem em implantação de RP, de gestão rural ali, é em lugares, né, em escritórios de produtores que tem a mulher à frente do escritório. E nem sempre é a esposa do produtor, mas é mulher que tá ali. Ô, Gabriel, e eu acho que aí tem um ponto, o Tejão fala muito isso, ele conta muito o caso da Marise, da Fazenda Santa Brígida. E aí a Marise tem uma história muito bonita de superação e tudo mais, e o Tejão fala assim, então, gente, mas a gente tem que lembrar que a Marise, ela não era produtora, ela era dentista. E aí, pra mim, é muito interessante, eu tive uma aluna, e aí, falando de professor, eu dou aula no MBA da FGV. E aí eu tive uma aluna que a história dela é linda também. Ela é esposa de um produtor e ela largou uma carreira de gestão hospitalar para ir para o Paraguai com o marido. E aí é muito legal você ver ela contando do número. E ela fala assim, Mariana, eu cheguei na fazenda e eles faziam a gestão dos números de uma maneira que a gente jamais faria no hospital. Então, o meu desafio hoje é trazer o que eu aprendi de gerenciar números no hospital para a fazenda. E aí eu sorri para ela e, gente, ela foi assim uma das melhores alunas que eu já tive. Assim, você precisava ver a dedicação dela na aula. Ela não é do agro. E aí ela não teve escolha. Não existia espaço para ela dentro da fazenda. Para ela era ali. Fazendo o que o marido faz. Existe um espaço, eu falo isso muito para as mulheres, gente, existe um espaço para a mulher no gerenciamento. Você não precisa conseguir ir assim, eu adoro ir pro curral e a gente pode falar um pouco disso depois, por conta que eu acho que é o lugar que a gente tem os números. Mas assim, você pode olhar a sua fazenda no número. E aí a complementariedade, Gabriel, existe esse espaço, entendeu? Hoje, para mim, o número é um dos maiores desafios que a gente tem na gestão. E o básico, né? O básico, porque não adianta tu coletar um monte de número lá no curral, na lavoura, não sei o quê, e o básico ali do escritório, tu não tá bem feito, né? Que é justamente tu ter um controle ali de caixa, bancos, enfim, ter um livro caixa básico ali, e é onde o negócio tá vazio. E tinha um caso desse lá, né? Aquele dia no evento. Tinha, da Karime Catini. Ela também é do setor de médico, né? Ela também. Não, e olha que interessante.
felizmente a conversa aqui, ela sempre vai para um lado que a gente tem um roteiro justamente para puxar ela de novo pro eixo, mas ela vai para um lado que a gente às vezes não espera e eu não conversei com esse cliente para poder falar aqui. Mas semana passada foi fechado uma menina contratou o Scadiagro e ela é médica e ela está contratando o sistema para ajudar o pai e o irmão a gerir o negócio. Ela olhou e falou, cara, tem que ter uma solução isso aqui. Falou com os amigos e tal, o pessoal usava o Scadiagro, não. Aí ela veio conversar conosco. E ela é médica. E olha só, cara, uns 3 ou 4 meses, assim, ó, ela convencendo eles, não, eu vou fazer, fica tranquilo que eu vou ajudar, sabe? Mesmo ela levando, teve que ter todo um trabalho de convencimento, coisa interessante. E é um ponto que é muito legal, porque você falando disso, né, assim, pensando assim um pouco do serviço que vocês prestam, né, o controle fiscal. Gente, o meu marido, ele vai juntando as notas, ele vai acumulando as notas, entendeu? Porque um dia eu vou sentar e vou digitar e vou organizar. Passa para alguém que entende disso e fazer isso. E aí o seu tempo, eu acho que pensando nisso também, né, Gabriel, o tempo é muito valioso. Eu falo isso pro meu marido. O tempo do produtor é muito caro para ele fazer isso. Controle fiscal, resultado, etc., não é seu perfil. Seu perfil é olhar para o campo e falar assim, tá perdendo passo, não tá perdendo passo, vai plantar antes, vai plantar depois. É isso, entenda que essa é a sua habilidade, que tem uma série de formas que você pode contar com o apoio de outras pessoas para fazer isso. Sem contar que esse monte de nota, Mariane, ainda não é informação. Esse monte de nota não é informação. Então, isso para ele não vai fazer a menor diferença mesmo. Ela vira informação depois que alguém processa aquilo ali numa planilha, né, num sistema e tal. Aí sim, aí aquilo vira informação relevante para ele olhar numa folha em só, ou numa tela, ou num aplicativo, e aí tomar alguma decisão. Porque aquela pilha de nota ali não... Ele lançar é uma perda de tempo, porque, né, o tempo dele é valioso para aquilo ali, ele tem que estar com o olho na estratégia, e para ele fazer a estratégia funcionar, ele tem que ter informação. E aí é onde volta para o gerenciamento, que é o início da nossa conversa aqui. Ô, Gabriel, e puxando aqui de volta pro nosso roteiro, né, um monte de número. Você tem que saber que número você tem que olhar, que número é importante. Não, o dono da propriedade não tem que olhar todos. Ele tem que olhar e falar assim, quais são os números importantes e que eu vou perseguir e olhar? O que tem que destacar aos meus olhos? Porque senão você fica doido. E aí você perde o que é prioridade, o que é importante. É de foco. Vocês estavam conversando um negócio aí que me fez refletir aqui e eu quero lançar uma pergunta pra Mariane aqui, que é o seguinte. Tá bom, nós já entendemos que ter os dados, ter as informações é super importante, né? Se vai ser o produtor, a esposa, uma funcionária, um funcionário, whatever, a gente sabe que não é o perfil normalmente do produtor, tem produtor que tem o perfil, mas tem produtor que não tem o perfil, né? E aí vocês comentaram agora aí que é a questão assim, ó, preciso saber onde que eu tenho que olhar, qual o número eu tenho que ver, né? Beleza. Tubes, você como... Você em geral chegou a fazer agronomia também, né? Metade, entende muito, não acabei. Metade, mas entende de pecuária porque é produtora também, né? Filha de produtores rurais. Quais dicas ou conselhos você daria para onde olhar, o que priorizar, como focar no negócio dele, assim, na gestão efetiva? Quais são as dicas? Paulo, eu vou usar aqui uma frase do Hildo. O Hildo também é do nosso tempo de Exalc, e a gente trabalha muito junto. O Hildo é um profissional excepcional, e aí ele fala assim pra mim, nossa, Mário, o que você mais me ensina é que tem que ser simples. É que o simples, ele é importante. Então, por exemplo, nisso, no que focar? Eu acho que você tem que agregar, e eu não tenho, por exemplo, controlar custo de produção, e aí talvez o Gabriel e o Jonas vão saber falar um pouco mais com profundidade do que isso. A primeira orientação que eu dou para um produtor é assim, eu não sei meu custo de produção. Você faz o seguinte, já que você não tem a separação da pessoa física da pessoa jurídica, abre uma conta no banco, exclusivo para aquilo que você vai pagar da fazenda. E para onde vai entrar o dinheiro? Gente, esses são 2 números super importantes.
né? Então, se ainda não tem a contabilidade, só separa. Você não precisa saber, quanto você gastou. Tem produtor que sabe, mas se você não tem nada, você não precisa saber assim, nossa, quanto você gastou com o prego, não sei das quantas. Não, você precisa ter um cálculo geral, né? Então, se você não sabe de todas as categorias de animal ou da produção, chega no cálculo, meu custo total de produção nesse ano foi de tanto. E o tanto que eu tive de receita foi tanto. Só de você separar, Paulo, e aí eu acho que a gente tem um desafio muito grande, principalmente para o pequeno produtor, que mistura, eu acho que esse já é um grande passo para ele focar, tá? Tipo, qual é seu grande número? Tá? Então, separar pessoa física da pessoa jurídica. E se você não tem isso, abre uma conta separada num banco. Sim. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu daria. Isso aí é bem, a gente assim, é muito... Toda hora a gente bate. Bem isso mesmo, né? A gente bate muito nisso porque, às vezes, o produtor, assim, quando a gente fala de número, de gerenciamento e tal, e de custo, principalmente, custo de produção, a pessoa sai do zero e ela quer ir lá e descobrir quanto que ela gastou para fazer... Não, quanto que eu gastei naquele talhão ali para fazer o preparo de solo. Esquece isso aí, sabe? Esquece isso aí, porque enquanto tu não tiver o básico, né? Primeiro é saber o número macro, esse aí que tu falou, né, Mariane? Olha, quanto que eu gastei para produzir soja esse ano? Tanto. A partir do momento que tu consegue isso, aí sim tu consegue fazer essas outras perguntas, né? Tá, mas, por que eu gastei tanto e normalmente as pessoas gastam tanto? Onde é que eu gastei mais? Aí tu começa a detalhar as coisas de acordo com a tua necessidade e não de acordo com a necessidade de algum software ou de alguma consultoria, de acordo com a necessidade do teu negócio, né? Porque às vezes tu tem um esforço para conseguir esse número, ele já é um esforço, a gente já viu aí no início que ele é um grande esforço para o produtor. E se tu bota demais, né, em detalhamento demais e tal, isso acaba se desistindo, né? Tu acaba desistindo no meio do caminho, porque tu, muito detalhe, muita coisa, perdi, deixei de anotar alguma coisa, já não sei mais nada. E o básico é isso, partido da conta bancária lá, né? Esse negócio tá dando resultado, afinal, ou não, né? Tô conseguindo produzir e ganhar dinheiro, então eu acho muito importante esse ponto que a Mariane bateu aí, que ela largou, porque realmente eu também acredito muito nisso como começo de qualquer tipo de avaliação financeira, assim, do negócio. Então, tá, assim, muito alinhado, assim, e acho que é importantíssimo, assim, que o produtor faça isso. Ô, Jonas, da mesma forma que a gente falou de trilha do conhecimento para o profissional, também fazer a trilha do conhecimento da gestão. Então, assim, primeira etapa, se você não tem o número, é você ter um número macro, agregado, que ele pode até ter uma margem de erro. Beleza, eu já tenho uma noção. No ano seguinte, você faz o desenho, tá? Meu próximo passo, e eu tenho aqui um pouco de percepção, sei lá, se eu tenho várias produções, eu vou focar para ter o número da agricultura, não, eu vou focar para ter o número da pecuária, Então, assim, qual que é a sua próxima escadinha? Faz a escadinha. Porque normalmente quando a gente só olha no fim, primeiro a gente desanima. Nossa, eu fazer tudo isso. Como que eu vou chegar nisso? Não, Paulo, eu vou levantar a bola da corrida, tá? Paulo corre, eu corro, aprendi a correr, assim, o Paulo foi uma pessoa que me inspirou muito na corrida. Gente, eu não corri 21 quilômetros do dia pra noite, comecei a correr no 5, 3, fui pra 5, tô confortável no 5, vou pra 10. Lembro o dia que eu corri 15. O dia que eu corri 15, o cara que montava meus treinos falou assim pra mim, Mariane, se você tiver disciplina, essa é uma palavra importante, disciplina nos próximos 3 meses, você chega em 21. Então, são escadas, ninguém corre 42 quilômetros igual o Paulo correu agora, do dia pra noite. Foram quantos anos de preparação, Paulo? 13. Entendeu? 12 mais 1. Mas assim, a Mariane falou um negócio interessante aí, que ela falou ali, daí no próximo ano eu vou focar em tal coisa. E ao invés de ser numa atividade, pode ser também um determinado item, né? Porque no primeiro ano, tu pode fazer um número global. Esse ano nós tivemos 1 milhão de despesa e 1,5 milhão de receita. Tivemos 500 mil de lucro. Tá, beleza. Tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro. Só que isso só não nos diz nada. No ano que vem, a gente começa a separar o que é fertilizante, o que é defensivo, o que é, né, enfim. Aí, descobrimos que o nosso maior custo é fertilizante. Dentro disso aí. Bom, para o próximo ano, vamos tentar detalhar fertilizantes. O que é adubo de base, o que é adubo de cobertura, o que é adubo foliar, né? E assim é a escadinha, né? Exato. Porque daí, assim, quando tu consegue separar, quando tu consegue fazer lá o controle, por exemplo, separando os tipos de fertilizante, ali tu vê que, cara,
Dá pra fazer. E assim, cara, o mundo é movido por perguntas, né? Se a gente não tem um direcionamento, a gente não sabe que pergunta que a gente vai fazer. Então, se eu não sei que o meu maior custo é fertilizante, cara, por que eu vou focar nisso, né? Então, acho que isso traz muito essa questão de, porra, esse número macro vai me dar um direcionamento, né? E às vezes nem isso, né? Já assim, às vezes nem, o meu maior número de fertilizante é onde todo mundo é. Então, daqui a pouquinho nem é esse, sabe? Daqui a pouquinho nem é esse. Então, mas realmente sem saber nada, não tem como. É um chute total. E muitas vezes um esforço importante, né? É aquela coisa ali, o cara tá focado na produção e tal, e ele vai fazer um esforço grande de de olhar para um número que é um negócio que ele não tá muito, né, afim, mas ele sabe que precisa. Então, se ele tiver uma organização também nisso, né, no que olhar, vai ajudar muito ele. Eu acho que é uma baita dica essa da Mariane aí. Eu vou contar uma história que eu acho que ela amarra bem esse exemplo e simplifica. História é bom. Eu conto muito para os meus analistas. Assim, gente, eu me formei ganhando R$1.000 por nota. Eu emitia nota, né, Paulo? Paulo é dessa época. Sei bem como é. E aí, na época, eu morava numa república da pós-graduação, eu e mais 3 colegas minhas, e uma delas, inclusive, chamava o apelido dela de Exal, que era Precária, tá? Gente, eu e a Precária, a gente era rainha de economizar. Eu ganhava R$1.000 por nota. E uma das formas que a gente economizava era comendo ovo. Gente, eu lembro que assim, a gente sabia fazer o ovo de todas as formas. Ovo mexido, omelete, ovo pochê, tipo... Então assim, tinha um dia na semana que a gente comia melhor, Masterchef assim, do ovo. Gente, a gente economizava. Aí um dia eu falei pro meu marido, falei assim pra ele, eu falei assim, nossa, hoje eu ganho muito mais e eu não tô conseguindo. E na época, assim, essa economia foi o dinheirinho que eu dei de entrada no meu primeiro apartamentinho MRV, gente, entendeu? Eu economizava, sobrava dinheiro. E eu fiz um pouco essa reflexão. E minhas contas pessoais, eu separava agrupada, o quanto eu gastei de cartão de crédito, quanto eu tô recebendo, tá sobrando dinheiro. Aí eu parei e pensei assim, eu preciso economizar mais porque eu tenho um objetivo, que é comprar um terreno. Beleza. Aí eu fui olhar e falei assim, bom, agora eu vou olhar, deixa eu agrupar meu cartão de crédito, que eu quero ver exatamente onde eu gasto. Mas eu tava com essa da história do ovo. Como é que eu consigo juntar dinheiro ganhando R$1.000? Hoje eu não consigo, né? Gente, o que eu mais gastei, tipo, de variável que eu podia economizar era iFood. Aí o iFood era a minha maior ilusão, sabe por quê? Porque eu chego cansada, aí eu falo assim, nossa, eu trabalhei a semana inteira, eu tô tão cansada, putz, eu não vou cozinhar agora. Nossa, não tem nada no freezer. Eu vou pedir um iFood. Gente, a hora que eu juntei, o que eu gastei de iFood, eu virei e falei assim, meu calcanhar de Aquiles era o tal do iFood. Aí o que eu fiz? Eu me organizei pra sempre ter comida congelada. Gente, fiz a conta, pagou uma moça que foi em casa e organizou todos os meus potinhos de uma maneira que no dia que eu chego, hoje é um dia que eu vou chegar muito tarde em casa, porque eu tenho voo pra pegar, etc, eu vou chegar muito cansada, eu não vou pedir o iFood. Eu já tô saindo pensando assim, nossa, tem aquele filé que a Gi deixou congeladinho, eu vou chegar, vou descongelar, pronto. Mas eu precisei da reflexão do ovo pra fazer essa conta, Paulo. O seu iFood é a Dodge Ram do produtor. Isso. Pode ser. Dodge Ram, cavalo crioulo. Não, mas ela falou bem, a falta de planejamento muitas vezes, né? Assim, a gente tá falando aí, às vezes tu vai, né? Eu vou plantar soja, todo ano eu planto soja, eu gasto isso, esses produtos aqui tem que ter, e aí o cara chega lá e diz, esse ano não vai dar tal coisa. E aí, não vou comprar fungicida. Tipo, uma loucura, né? Não vou ter fungicida em casa, vou plantar soja sem fungicida, porque não precisa. Aí chega, que inferno, vou comprar agora, porque não comprei, vou comprar agora. O que ele vai comprar? Vai comprar o iFood, né? Vai comprar uma coisa que vai ser muito mais cara, que vai ser entregue na hora, vai resolver, né? Mas vai comer ele pela perna, né? Porque faltou planejamento, ao ponto que se tivesse planejado, como, né? Que foi o caso que ela falou, né? Me planejei, tá tudo pronto ali, ó. É só eu olhar lá e escolher o que eu quero, porque já vai estar tudo pronto, eu já vou ter o meu planejamento, né? Já vai estar comprado, ou se não tá comprado, já tem motivo para não estar comprado, eu já entendi por quê, né? Então, é uma baita história, assim, é uma história que casa total com o gerenciamento, né? Porque é isso, né? Tem que ter planejamento também, a gente bate muito nessa questão do planejamento, só que para planejar tem que saber o quê, né? Tem que saber o número para poder depois bater no que interessa. É isso aí. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Vamos abrir nosso segundo bloco aqui. E assim, tu é a pessoa, não só na sala, né, mas assim, dentro do mundo agro hoje aqui no Brasil, tu tem um conhecimento muito profundo, né, relacionado à pecuária aí. E é interessante, sim, como
ao longo da história até, né? Não é nem ao longo dos ciclos, assim, é olhando para a história, as coisas elas se repetem, assim. E em regra geral, os pecuaristas eles continuam, né, repetindo um comportamento, assim, errando muitas vezes e tal. Por que tu, assim, na tua avaliação, assim, por que isso acontece? O que falta para a gente ter esse olhar mais analítico sobre o negócio na pecuária? Gabriel, eu acho que é o próprio exemplo do iFood. A gente se engana, entendeu? Qual é a minha fala? Nossa, eu tô tão cansada que eu mereço. Então tem um livro que ele fala assim, a gente tem uma máxima na economia que os agentes são racionais e eles reagem a preço. Aí tem um outro livro, que é de um cara que ele ganhou um Nobel de Economia, inclusive, que ele chama Previsivelmente Irracional. Tá? E aí ele fala que a gente tem a nossa irracionalidade. E é um pouco disso, ele é movido a emoções. Nossa, eu mereço. Eu vou pedir um iFood porque eu tô muito cansado, porque eu trabalhei a semana inteira. Eu vou trocar de caminhonete, porque, gente, a gente se matou nessa safra. E aí é um pouco do que eu falei na palestra. Assim, gente, vamos olhar a probabilidade. Quando é que o preço da soja cai? Ele cai na safra. Então ele cai no auge da colheita. Nossa, gente, mas teve um ano que quebrou a safra e que o preço subiu em fevereiro, março, abril. Sim, um ano. De uma série histórica de 20 anos, em quantos anos isso aconteceu? Então, eu acho que a gente trazer um número pra gente não se iludir. Então, o calor da emoção, por conta disso, porque nós somos seres humanos, então o calor da emoção, nossa, eu tenho fé que o preço vai subir, né? Então, na hora que eu tenho... Será que no mês que vem não vai estar melhor o preço? Então, eu uso muito as séries históricas longas para nos tirar do calor do momento da emoção. Então, gente, vamos sair da emoção. Normalmente, como acontece? O exemplo que eu dei na palestra foi, gente, 90% dos anos o preço do boi em maio é menor do que abril. E aí, né, depois vale a pena eu trazer os dados do Rio Grande do Sul, porque o sazonal do Rio Grande do Sul é diferente por conta das passagens de inverno, né? Mas, grosso modo aqui, qual é a mensagem? 90% dos anos, o mês onde a gente tem a safra, o preço é menor do que o mês antes da colheita da safra, seja da soja, seja do milho, seja da pecuária, como ela acontece. Por que a gente ainda fica torcendo por o preço subir? Tem ano que pode subir? Tem. 10% dos anos, de 20 anos, o preço do boi subiu em maio em relação a abril. O que aconteceu nesses 10% do ano? Teve um ano que eu tive greve de caminhoneiro. Então foi por isso que o preço subiu, porque teve um choque externo no mercado que não tinha nada a ver com a produção. Então, eu acho que esse é o ponto, Gabriel, a gente olhar séries longas e a gente entender, e eu acho que esse é o gerenciar também. A gente nunca vai acertar o olho da mosca. Nós não vamos voando acertar. Ainda, né? Não vai. Olha lá, vem a Mariane com esse papinho chato de novo de economista. Isso aí tem cara de papo de economista. Toda hora que a gente fala disso aí... Não vai. Então, assim, o que o histórico me mostra? O histórico me mostra isso. Aí eu acho que é o gerenciar. Ok, entendi que em 20 anos é assim. Como eu planejo a minha produção? Uma estratégia é sair do auge da safra. Claro que para a agricultura acaba sendo bem marcado por causa de intervalo de plantio, mas, por exemplo, para a produção animal você consegue se fazer esse manejo, ou adiantar seu animal, e aí para a agricultura existe uma série de ferramentas para a pecuária também, mas que o produtor pode adotar, né? Ele travar o preço, ele não precisa travar o preço fixo, ele pode fazer um seguro de preço mínimo, de preço máximo, que aí volta, né, Paulo? Que não adianta ele só ser produtor, entendeu? Ele também é um cara do mercado financeiro. Ele é um businessman. E aí é claro que não vai dar pra fazer tudo, gente. Aí o que você faz? Você busca ajuda. Fiquei sabendo que tem uma corretora que faz isso. Não, mas eu sou pequeno. Mas eles atendem o pequeno também. E hoje eu acho que o acesso à informação tá muito amplo, né, gente? Olha o tanto de analista de mercado que tem canal no YouTube, Instagram, que fala, que posta diariamente, o tanto de podcast que tem do assunto. Então, assim, a informação tá disponível. Vamos talvez puxar um ponto que eu acho que foi você que falou, Gabriel. Que decisão eu tomo? Gerenciar é tomar decisão. É isso aí. E correr os riscos, né, Mariane? Porque assim, como você falou, tem 10% do ano que não sobe. Mas se eu tiver garantido dentro do meu custo de produção, o quanto que eu sei que eu posso receber que vai me gerar um lucro, né? Mas tá tudo bem, né, cara? Mas a base, né? A base do negócio é aquela conversa de sempre, é fazer o básico bem feito, né? Se tu tem uma base bem resolvida, assim, se tu sabe, o que acontece é isso, né? Vou me garantir no que acontece e aí eu vou ter uma oportunidade de
aproveitar esses desvios aí, né? Uma parte do que eu tenho eu posso aproveitar. Posso aproveitar um melhor momento para comprar, aproveitar um melhor momento para vender, mas numa parte, não pegar, jogar no bet aí, não, joga todo o meu dinheiro que o Flamengo vai ganhar e o Flamengo levou, perdeu. Não tem essa, sabe? Não pode ser assim, né? E aí até a brincadeira com a Mariane, porque da emoção aí e do papo de economista, porque o produtor, ele gosta dessa emoção aí, né? Assim, ele fica louco quando o troço der errado, mas essa coisa de que eu vou vender melhor do que todo mundo e tal, assim, isso já é uma coisa meio enraizada, né? Da compra e venda e tal. Então, a gente sempre que vem uma conversa mais racional sobre custo e sobre mercado, isso sempre me vem à cabeça, assim, eu acabo rindo sozinho, porque parece que eu tô vendo, assim, um monte de produtor que tá escutando isso, vem esses caras com essa conversa de novo aí, falar, assim, perde a graça do negócio, perde a graça né, perde a emoção, né, mas eu acho que tem que trabalhar sobre uma base firme, né, entender os números, como ela falou, para poder aí sim, cara, vou trabalhar um pouco do meu número no que eu acredito que vai ser diferente esse ano do que acontece no mercado, mas não jogar todas as fichas numa coisa que é óbvio que vai dar errado. Ô, Jonas, eu quero pegar um pouco tudo do que você falou do futebol, né, pra gente amarrar. Eu acho que também o senso de responsabilidade. E aí, pra mim, o melhor exemplo é o Campeonato Brasileiro agora. Eu só acompanho o futebol porque eu escuto meu marido, que é um palmeirense roxo. Botafogo tá na frente, e ele tá acompanhando, aí ele tá fazendo contas, os pontos, não sei o que, do jogo de domingo. Aí eu fiz assim pra ele, mas tá acabando? Falta quantas rodadas? Ele, não, acho que falta 10, 11 rodadas, sei lá. Aí eu falei assim, tá, mas qual é a grande questão? Ele falou assim, o Palmeiras não pode errar. O Palmeiras não vai ser campeão se o Palmeiras perder pra ele mesmo. Porque se daqui pra frente ele ganhar, o Botafogo pode ganhar todas. Mas, tipo, lá pelo cálculo de pontos, eu não lembro direito, mas assim, o Palmeiras não pode errar. Que aí o Palmeiras é campeão. Ou seja, o Palmeiras não vai ser... Se ele errar, esse senso de responsabilidade eu acho importante, Jonas. E o que eu quero trazer pro produtor? As intempéries do mercado, todo mundo vai sofrer igual. Se o preço cair, gente, vai cair pra todo mundo. Se o preço subir, vai subir pra todo mundo. E aí a responsabilidade, de quem é o senso de responsabilidade? Seu, como líder. O que você tá fazendo diferente na sua propriedade que faz ela ser mais eficiente do que o seu vizinho? Então eu acho que tem um pouco desse ponto também pra gente refletir no que é gerenciar, que é esse senso de responsabilidade. Não é responsabilizar o mercado, todo mundo vai sofrer igual, né? Não é você torcer pro Botafogo perder, mas é você torcer, seu time estar preparado para não errar daqui pra frente. É isso aí, legal. Voltando lá pra palestra, né, que foi o que nos motivou lá no início, né, e juntando em tudo que a gente tá conversando, a gente fecha bem aqui um assunto que é essa questão de preparar sucessores e não herdeiros, né, que é uma coisa que tu trouxe lá na palestra também, né, que é muito importante, né, e lá tu falou um pouco sobre como que o produtor pode, né, fazer isso, ao invés de criar herdeiros, criar sucessores, como é que ele pode ajudar, né, esses sucessores a fazerem parte do negócio, como é que ele pode trazer para o negócio, né, os filhos, né, para que eles realmente tornem-se sucessores. E tu podia falar um pouquinho sobre isso aí para nós? E só até aproveitando, já que tu já falou, né, do lugar, onde que a mulher consegue se inserir, né, tem um lugarzinho que ela consegue se inserir. Aí um outro momento tu falou, onde é que o cara não tem vontade de fazer aquilo é difícil, ele gosta de estar na lavoura e tal, e precisa de uma ajuda profissional às vezes, né, de uma pessoa de fora também. E agora a gente tem esses herdeiros aí, né, que a gente não quer que sejam herdeiros, que sejam sucessores. O que a gente consegue fazer aí? Tá, eu vou dividir em 3 partes, tá? Eu vou começar primeiro a falar dos filhos. Bom, pros filhos, eu acho que o primeiro é a gente não falar mal da atividade. Eu contei na palestra o meu exemplo do bullying do Chico Bento e tal. A gente reclama. Gente, que filho que quer ficar numa atividade que o pai só reclama? E é natural do ser humano, gente. É natural do ser humano ele chegar em casa, a gente fica cansado, a gente reclamar. Então, uma das coisas que eu trabalho muito, e aí, né, gente, minha filhinha tem 6 anos, vamos ver daqui 10 anos como que ela vai estar. Mas eu acho que o ponto que a gente tenta fazer em casa é não reclamar. Filha, que bom que nós estamos indo pra fazenda. Aí na minha cabeça, às vezes eu tô pensando, nossa, 3 horas de estrada, entendeu? Ai, que legal, vamos, a gente vai brincando e não sei o que vai, vou ouvir na música aquela que eu ouvi no caminho. Então, eu acho que esse é o primeiro, principalmente com as crianças e adolescentes. A gente reforçar as mensagens positivas.
tá? Então, eu acho que é natural que a gente reclame. E aí é uma questão de disciplina. A gente tentar mostrar para eles. E aí eu acho que é a realidade, tá, gente? Todo trabalho é difícil. Toda empresa que a gente trabalhar vai ter. Nosso problema muda de nome, mas se você mudar de empresa, não, você vai. Eu acho que o nosso ponto é que que bom que os problemas existem, porque é por isso que a gente ganha dinheiro, porque a gente é contratado para resolver esses problemas. Então, eu acho que principalmente com as crianças e adolescentes. Eu acho que a gente tem que trazer essa mensagem positiva. O que eu tenho visto, eu não sei como vai ser minha filha, mas o que eu tenho visto dos produtores que eu conheço, que a família tá no negócio, são produtores que na fala deles, eles trazem os pontos positivos. Problemas toda atividade vai ter, mas eles reforçam o positivo. E tem um monte, gente, vamos combinar? Tem um monte, entendeu? Hoje eu falei pro meu chefe, eu falei assim pra ele, assim, chefe, mas é que assim, ser pecuarista é um estilo de vida, entendeu? Na hora que você acorda no domingo de manhã e aí você escuta os passarinhos cantando, às vezes você nem tá fazendo a mesma conta, entendeu? Se você vendesse tudo e aplicasse na bolsa, ia dar mais dinheiro, entendeu? A bolsa não vai me dar aquela satisfação, entendeu? Então esse é um, das crianças e adolescentes. O segundo, de sucessor. Essa é uma coisa que eu me controlo muito, porque aí eu acho que é tanto na fazenda quanto na empresa. Gente, é óbvio, eu tenho um talento na minha equipe, que eu tô treinando ele para fazer as palestras de mercado no meu lugar. E aí, na semana passada, a gente foi pro interior de Goiás, e aí eu coloquei ele para fazer o início da apresentação. Gente, teve vários momentos que eu quis interromper. E que eu quis falar assim, não, aqui é importante destacar isso, que seria o que eu destaco. Mas eu também entender que ele tem o estilo dele, entendeu? E aí eu me controlei, eu coloquei ele pra falar antes de mim e não depois e tal. E aí no final foi muito engraçado, que no último slide dele eu levantei e falei assim, gente, mas aqui eu quero que destacar e tal. E aí eu dei um pouco mais de destaque. Então eu entender que seja a pessoa da minha equipe na empresa que eu trabalho, ou seja o meu filho, ele vai ser diferente de mim. E aí eu como líder, eu tenho que aproveitar isso. Tá? Como é que eu tiro? Como é que a gente se complementa? Nós somos diferentes. O seu sucessor não vai fazer igual você. Cabe a você olhar e falar assim, se você não fizer isso, vai dar esse problema lá na frente. Mas também você, como líder, olhar e falar assim, cara, ele teve uma percepção que eu não tive. Valorizar o que ele tem de diferente que soma ao seu estilo. É claro que a gente, como gestor, nas primeiras vezes, você vai gastar muito mais tempo colocando alguém para fazer ao invés de você fazer. Porque a pessoa vai fazer, ela vai errar, você vai ter que voltar. Gente, isso é constante. Tem que fazer, entendeu? Vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, que delícia que eu não tenho mais o que fazer. Eles estão fazendo, mas faz parte do processo. Então, eu acho que o segundo ponto da empresa, da sucessão de maneira geral, Jonas, é isso. Não espere que a pessoa vai fazer do jeito que você faz, tá? Então, esse é um ponto, Jonas. E juntando o segundo com o terceiro, e aí pensando talvez nas esposas, cara, você tem que estudar, né? Eu encerrei, acho que é talvez a minha apresentação lá na FAMATO, falando, gente, vocês têm que estudar. Você tem que continuar estudando o resto da vida. E estudar não é, eu vou fazer uma pós-graduação. É assim, tal assunto, eu tô seguro sobre ele? Deixa eu procurar aqui pra ver se tem algum curso online. Deixa eu ver o que outra pessoa tá falando sobre isso. Deixa eu visitar um vizinho pra ver como que ele faz isso diferente. Eu ver se o que eu tô fazendo é parecido ou não. O que eu falo muito pras mulheres é que você tem que ser a melhor naquilo que você tá se propondo a fazer. Estudar mais do que todo mundo. Isso exige sacrifício. Isso exige sacrifício. Óbvio que exige sacrifício de tempo, sacrifício do momento que você descansa. Você vai ter que estudar mais, porque você tem que ser a melhor naquilo, é técnica. Então, eu acho que são esses 3 pontos. Todos os lugares têm reclamação, então eu acho que a gente tem que falar para os nossos filhos pontos positivos, não é criar eles no mundo de Nárnia, que não há problemas, mas principalmente nessa fase de desenvolvimento deles, reforçar o que é positivo, que os problemas existem em todos os lugares, que a gente vai resolver o problema A, B, C e D dessa forma, e formar sucessores é isso, é acreditar neles, e fazer a trilha do conhecimento. Olha, ele não está pronto, ele vai demorar 2, 3, 4, talvez 5 anos para ficar pronto. E a gente tem que dar condição, né? Se você ficar toda hora, nossa, errou, eu vou lá e faço, ele nunca vai aprender. É isso aí, muito bom. Criar filho, né? É isso. E falando ali em sucessor e lideranças e tal, né? Tu falou que acho que tem que dar ferramentas para a pessoa, né? Sim, tu tem que preparar ela para ela liderar qualquer coisa, não a fazenda. Porque se tu ficar pensando em preparar ela para ela liderar a fazenda, aí tu vai sempre tentar fazer com que ela faça do teu jeito. Porque aquilo ali é o que tu sabe fazer. E se tu preparar ela para ela liderar, seja a fazenda, um mercado depois, liderar é liderar, né? Ela vai aprender o que precisa aprender para o negócio, mas
para liderar as pessoas ali, para fazer com que as coisas aconteçam, ela tem que ter ferramentas de liderança, né? Isso é legal, porque eu acho que são duas colunas, né, Gabriel? Um é técnico. Gente, técnico, você estuda, técnico você pede ajuda, técnico você colhe em alguém que é melhor que você, é técnico. Contrata. Tem até uma frase que fala, né, que o técnico, que as pessoas são contratadas pelo técnico e elas são demitidas pelo comportamento. Então, eu acho que nessa do sucessor, uma das coisas que a gente tem que fazer, eu reflito muito sobre isso. Eu tô numa fase da idade da minha filha de muita reflexão sobre isso, que é comportamento. Comportamento de, nossa, vai ser difícil, eu vou ter resiliência, eu vou até o fim, que isso vai passar. Comportamento de ser capaz de escutar outras pessoas, de entender o funcionário, é comportamento. Então, eu acho que a gente tem um desafio de formar sucessores, que é o comportamento. Isso aí. Tem uma coisa aí que eu acho que eu queria puxar de volta aí, porque é essa questão da racionalidade. Assim, a Mariane está numa posição hoje ali na Minerva que eu acho que também chama atenção para isso. O produtor tem essa questão da emoção aí, toda hora tá correndo atrás de alguma coisa que vai acontecer, que está fora do controle dele, o clima não está no controle, o mercado tem uma variação entendida, mas ele muitas vezes não consegue enxergar e parece fora do controle também. Isso muito emocional sempre, muito emocional. É comprar uma máquina nova porque, que baita máquina, a minha tá velha, não preciso, e tudo emocional. E a gente traz muito aqui essa necessidade de ser racional, né? Então isso deve ser, eu brinco que é chato, porque deve ser muito, assim, quando a gente tá trabalhando com a emoção, as coisas fervem mais, né? É mais tanto pra cima quanto pra baixo, né? Tu te sente tanto muito bem ou te sente muito mal. E a gente não quer acabar com essa emoção aí, mas deixa ela num nível controlável, deixa ela para uma pequena parte do teu negócio, né? Traz o resto que é possível, tudo que é possível traz pro racional. A Minerva compra e vende hoje não é baseado no bom comprador que ela tem, nem no bom vendedor que ela tem, né? É baseada na informação que ela tem sobre o mercado, né? A Mariane está ali no lugar onde as pessoas vão lá e dizer o que vai acontecer? O que é previsto acontecer agora? É previsto acontecer agora tal coisa. Mas eu tenho aqui, então, um baita cenário para comprar, porque está previsto acontecer tal coisa, mas o que eu estou olhando lá para comprar está bem melhor. Vou comprar, né? Porque a gente tem uma previsão depois de vendas e tal. Então, isso tudo vai ser feito baseado nesse número, né? Então, por que a gente vai fazer isso diferente, né? Por que o produtor vai fazer isso diferente? O que ele tem de tão maravilhoso que ele vai conseguir ser melhor, né, do que o número está dizendo? Tem que ter consciência que é preciso fazer as coisas certas primeiro, para depois poder fazer, né? Primeiro fazer o ordinário para depois o extraordinário. Não adianta tu ficar querendo ter a maior produtividade de todas se tu não faz nem, né? Se tu não coloca nem calcário na lavoura quando tem que colocar lá. Então, primeiro faz o básico, né? Fazendo o básico bem feito, te aparece a oportunidade de fazer algo extraordinário. E o básico está sendo dito toda hora por várias pessoas. A gente está sempre traz alguém aqui com uma visão um pouco diferente, de um mercado diferente, né? Ou de um jeito de falar diferente. Mas, se a gente juntar todos os 53 episódios aí, a gente vai encontrar muita coisa semelhante, que é isso. Primeiro conhece o teu negócio para depois tu conseguir, né, fazer as mudanças que são necessárias. E a Mariane trouxe muito bem isso, e ela é um exemplo, assim, um exemplo vivo das várias coisas que ela falou, né? Da inserção da mulher lá no negócio, da importância do número, né, na posição onde ela está, da liderança, dessa questão professoral aí, né? Saber contar histórias, saber motivar as pessoas. Então eu já quero começar agradecendo ela aqui por ter nos dado essa oportunidade de conversar melhor, por ter trazido esse monte de informação nova e outras formas, às vezes, de falar sobre as coisas que a gente já fala. Tenho certeza que a gente poderia ficar falando mais uma hora aqui de diversos outros assuntos e espero que a gente tenha outra oportunidade para isso, né? Mas, sim, fico muito grato mesmo por tu ter participado, Mariane, ter nos ajudado aí a divulgar mais uma vez essa questão da gestão e da importância disso para que os produtores continuem na sua produção e continuem tendo bons resultados. Muito obrigado. Também queria já agradecer a disposição. Queria, não né? Quer mais? Não, eu queria. Agradecer aí a disponibilidade, né, da Mariane. A gente está gravando, tá tudo ok aqui, mas ela fez muitas voltas na agenda dela para estar aqui e, a gente fica super agradecido porque
este podcast aqui, ele tem um propósito muito forte, Mariane, e ele não é fazer propaganda da empresa que apoia ele, não é a gente criar autoridade, sabe? Não é a gente tem um propósito muito grande aqui, que é levar informação que tenha valor para o produtor rural, seja ele da pecuária, seja ele da agricultura. A gente quer aqui sempre ajudar o produtor a ganhar mais, né, a ter sucesso, porque a gente sabe da importância que o agro tem dentro do nosso país, e esse podcast aqui, ele tem isso enraizado nele, né, é uma coisa forte que tem, e a gente sempre tenta trazer aqui pessoas que consigam também trazer junto com elas alguma coisa para deixar aqui, né? Para deixar como reflexão, para deixar como uma ferramenta de trabalho para o produtor, né? Um exemplo forte que o cara vai usar, que ele vai refletir, vai olhar para dentro do negócio dele e vai conseguir fazer alguma coisa. E tu hoje veio aqui e deixou muito disso, muito, né? A pessoa que chegou até essa minha fala aqui, ela pode voltar a escutar de novo, que ela vai tirar mais 3 coisas que ela deixou passar, porque ela ficou pensando em alguma coisa, enquanto a Mariane mesmo falava, ela ficou pensando naquilo que a Mariane estava falando e ela perdeu outras 3. Volta lá no início que vai conseguir pegar mais 3 insights, eu tenho certeza disso. Mariane, muito obrigado de coração por estar aqui hoje com a gente. É isso aí. Ô, Tubes, a gente, na brincadeira aqui, a gente fala que nós cutucamos a ferida com amor. Esse é o nosso... É isso a gente só traz gente aqui pra ficar cutucando a ferida dele, até ele se ligar que ele precisa fazer alguma coisa a respeito, tá? Muito bem, não quero chover no molhado. A Mariane é uma amiga minha já de década, já, né, Mari? Mais de década. Ficando velho. Ficando velho. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí amou o que você trouxe pra nós, tá? Obrigado. Tá bom, gente. Eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo, me diverti aqui com vocês. Eu tô à disposição, depois se quiser marcar outra conversa. Eu sou super acessível. Às vezes falei um pouco da questão de mulheres. Então, assim, sempre tô conversando. Como é que eu faço na minha fazenda? Como é que eu faço não sei onde? Tô à disposição pra gente pensar junto. E o ponto é, todo mundo erra, né? E a gente erra tentando acertar. Eu acho que esse é o ponto. Para amarrar, Paulo, eu vou usar a sua fala. Tem até um livro que eu gostei muito que ele fala, O Poder do Incômodo. Incômodo, gente. Isso que a gente tá fazendo aqui de pôr o dedo na ferida, esse incômodo, ele é maravilhoso. Ele é o que vai te levar pra frente. Então, se ficou incômodo, e às vezes nem vai ser semana que vem que você vai resolver, mas que fique esse incômodo pra levar pra frente no sentido assim, eu vi tal coisa e talvez eu deva repensar, eu devo olhar, talvez não vai ser esse trimestre, não vai ser ainda 2024, mas 2025 vai ser. Então, acho que esse é o ponto positivo e a gente tá sempre aprimorando e a forma da gente crescer é compartilhando. 2 cabeças juntas pensam melhor do que uma. Se elas forem diferentes, então melhor ainda. É isso aí. Então já deixa aí suas redes, como que o pessoal pode encontrar você aí também, né? Porque já faz o merchan aí, né? Tá bom, eu sou péssima do merchan, Paulo. Inclusive, gente, o Paulo, ele é o meu mentor sobre isso, tá? O meu Instagram é meu nome, Mariane Crespolini, meu e-mail é macrespolini, então me procura no Instagram, que é a única rede social que eu uso. LinkedIn eu tenho também, Mariane Crespolini, eu abro ele uma vez por semana e olha lá. Mas o que precisar, o Paulo também tem meu contato, pode pedir meus contatos pra ele, eu tô à disposição. É isso aí. Ô, japonês, será que a Minerva, lá nos processos, porque é uma empresa estruturada e tal, né? Sim, com pessoas do gabarito da Mariane Crespolini, será que dentro dos processos deles lá, eles têm... Não sei se eles Era têm. Interessante entregar essa informação para ela e ela levar na próxima reunião de conselho, sei lá, alguma coisa. É relevante, né? Relevante. É importante. A gente sempre finaliza aqui, Tube, se você já conhece, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica tranquilo, é um processo mais dedicado da natureza. Valeu, Tube. Beijo, gente. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.